robôs por aí, com suas opiniões fecais, acho que vão conseguir. Bom dia, garoto. Boa tarde, garoto. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, sem vingança dessa vez. Caralho, esse Kratos da paz e do amor é bizarro, né, cara? Muito louco, Didi Braguinha. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Didi Braguinha. É isso, Diogo, estamos aqui porque Afonso Solano está hibernando pós-CCXP, este evento aí, né? Que... Nosso urso sem pelo. É, isso aí, esse evento que movimenta El Mundonier. É finalmente a volta, né? A CCXP rolar, ela define que os grandes eventos estão de volta. É muito legal, eu levei isso como um símbolo muito bacana, assim. Eu acho legal a CCXP tá de volta, porque a gente ama as pessoas do Omelete, mas eu confesso pra você que eu tenho preguiça de certos eventos voltarem, tá ligado? Tu tem preguiça de evento, Beto. Apesar de tu gostar, é porque tu é um cara, tu parece um idoso. Você vai fazer de tudo pra não ter que fazer. Mas quando tá fazendo, tu tá amarradão. Sim, cara, e tu sabe que isso é um resumo da minha vida. É engraçado isso, né? A Duquesa, ela reclama, ela fala assim, mas quando a gente vai viajar pra um lugar novo, que eu sou daquelas pessoas que, sabe, tipo assim, você vai pra, sei lá, vou dizer um lugar aqui, eu vou pra Gramado, a gente foi pra Gramado, aí eu não queria ir pra Gramado, aí eu fui pra Gramado, achei maravilhoso, porque lá eu me diverti, lá eu curti pra caramba, até porque eu acho que, pô, viajar de cara fechada é um saco pra você e pra quem tá do teu lado. Principalmente pra quem tá do teu lado, a pessoa tá amarradona. Principalmente. E aí tu tá, ai, caralho. É, exato. É muito chato. Então, porra, me divirto pra caralho. Só que quando eu volto, eu falo assim, pô, a gente podia voltar, hein? This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Didi Braguinha. Oi, pai. Caralho, até me assustou esse filho aí. Nem é, né? Porque o moleque manda bem, Uma honra, manda bem demais, porque Didi Braguinha, estamos aqui hoje pegando aí na rebarba deste prêmio que é o Game Awards. É um prêmio, né? Na verdade, o Game Awards, eu não sei se você concorda comigo, é um grande evento que acontece todo ano, onde ele serve, para vermos muitos trailers novos acontecendo, sendo lançado, para vermos algumas vergonhas alheias que acontecem e para pensarmos qual vai ser a declaração de amor do Geoff Keighley para o Kojima. E aí, no fim disso tudo... Não, calma, não esqueça que faz a gente pensar também qual é o limite de tempo de um discurso, né? Isso faz a gente pensar. Mas isso foi esse ano. Então, mas a partir de agora entrou no meu ponto de coisas que a Game Awards me faz pensar. Entrou, porque o Geoff Keighley, ele gosta de manter coisas, né? Tipo, o Jonathan Fares lá, o cara do Fuck the Oscars, desde que o Fuck the Oscars virou um meme, ele fala assim, vou botar esse cara todo ano. Se ele não vai lançar um jogo, ele pelo menos vai apresentar um prêmio, porque eu quero ter esse cara no palco e as pessoas ficam esperando alguma coisa. Mas no fim disso tudo, temos uma premiação de videogame, uma premiação que eu particularmente me divirto bastante vendo. Faço sempre aqui o meu bolãozinho solo, né? Sozinho aqui, vou falando. Esse ano acertei muito, fica a dica, não tem ninguém pra me comprovar, então eu posso até falar que eu acertei tudo se eu quiser, mas seria mentira.
Beto, é a primeira vez que eu assisti ao Game Awards live. Vi todo o Game Awards. Eu nunca tinha assistido, eu só vinha depois, né? Eu via um resumo das paradas e tal. E eu não sei se foi esse ano ou se sempre foi assim, eu te pergunto isso. Eles, parece que assim, rola 1 milhão de paradas acontecendo. Trailer, apresentação, música, discurso, nananã. E aí, na hora de dar o prêmio, eles compactam o bagulho e falam assim: o prêmio para não sei o quê vai para o fulano, o prêmio para não sei o quê vai para o ciclano, o prêmio não sei o quê vai para a Beltrana. E a premiação dura 10 segundos. Eles entregam o prêmio pra ela, acabou. Não, então, tem um momento que eles fazem isso que são... Assim, particularmente pra mim, esse momento eu até gosto, porque assim, melhor evento de esportes, melhor coach de esporte, melhor time de esportes. O Game Awards me parece ser um evento de game hardcore. Não, mas Beto, meu problema não é você ter essas categorias. Meu problema é a maneira como eles anunciam. Porque eles botam 1 milhão de firulas. Trailer, propaganda, show-off no palco, não sei o quê. Aí tudo isso dura 30 minutos. Na hora de dar o prêmio, dura 10 segundos. E aí eles vão pra próxima apresentação. Cara, então, mas você não acha que é o seguinte? Porque o Game Awards existia lá. O Geoff Keighley, ele faz o Game Awards antes de ser Game Awards até, né? Ele já faz esse prêmio há muito tempo. Então, eu acho que ainda existe uma construção na cabeça das pessoas. Porque assim, a verdade, eu falei isso brincando, mas a verdade é que a premiação não é o mais importante. O mais importante são os lançamentos de jogos, os trailers que a gente vai ver, a gente descobrir que vai ter Death Stranding 2, isso aí Nossa. Isso é impactante, sabe? Impactante. Porra, boa definição, impactante. Então assim, isso ainda é o motor do Game Awards. Tá. Eu acho que ele precisa, e enfim, ele só vai conseguir isso realmente ano a ano, fazendo a parada e a indústria valorizando o prêmio, Vou te botar uma provocação aqui. Palavra que você gosta muito de usar. Eu acho que chegou o momento do MRG ter uma competição popular para elencar as melhores coisas que aconteceram no ano inteiro da cultura pop. Cinema, filmes, jogos, que é o Super Campeonato MRG de entretenimento. Sacou algum nome desse? Tinha que ser tipo isso, sabe? Eu adoro a ideia, mas conhecendo o MRG, talvez em 2025 a gente termine a reunião inicial que a gente vai fazer para pensar sobre o evento. É que a gente gosta de preparar muitas coisas para ficar perfeito. Exatamente. Ser perfeccionista, qualidade ou defeito? Mas, Didi Braguinha, a verdade é que pelo menos, aconteceu quase tudo que eu esperava, tá? Quase tudo que eu esperava aconteceu. E o cume, né? O ponto final desta brincadeira que é o Game Awards de 2022, eu acho que pra mim foi muito óbvio, na verdade. A gente teve Elden Ring se sagrando aí como o melhor jogo do ano de 2022. Numa disputa interessantíssima contra, principalmente, God of War Ragnarok, né? Não, principalmente não. Tá de Ó, eu vou te falar, esse ano eu joguei todos, tá? Tá de sacanagem qualquer outro jogo. E assim, Xenoblade é uma das minhas franquias favoritas de JRPG, se não a favorita. Ela compete ali com a Tales of. Xenoblade Chronicles 3 é maravilhoso, mas assim, não dá nem pra começar uma discussão comparando Xenoblade com God of War e Elden Ring. E aí, Diogo? Mas eu achei que você tava discordando de mim. Você tá concordando? Eu não me lembro se você falou, porque você é meio burro, sabe? Caralho, nada, mané. Pois é um pouco confuso, Beto, conviver com você, porque eu achei que eu tava tomando uma porrada. Porque você fala palavras meio burras. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. O cara ainda jogou pra mim. Desculpa, então. Desculpa pela minha burrice, filho da puta. Não, cara, o que eu tô falando é o seguinte, é porque pra mim, assim, o Elden Ring e o God of War, eles são tão superiores isso que eu tava falando, a tudo que foi lançado esse ano, que é um protocolo do evento. Mas se ele anunciasse a categoria jogo do ano, Elden Ring e God of War, vamos ver aí, galera. Tava bom, a gente ia entender que é sobre isso, sacou? Então eu acho que os outros têm que estar ali, e os outros são valorizados por estarem ali, tirando o Horizon Forbidden West, que é um jogo que eu gosto, eu joguei quase 100% dele, mas não merece, tá? Eu te digo rápido aqui, uns 15 melhores do que ele esse ano. Então... Pois é, porque qual é o ponto do papo hoje? Hoje a gente vai ter um debate pra entender o que faz um jogo ser melhor do que o outro. Porque o gosto, a gente entende que o gosto, ele é uma coisa particular. Exato. Então você elencar algo como superior a outra coisa, é necessário alguma convenção aí dentro. O Beto trouxe a questão agora do Forbidden West, cara, do Horizon 2, né? E eu acho muito interessante porque eu não joguei o Forbidden West, eu fiquei muito pilhado, achei que todo mundo que jogou gostou, mas agora você falando, e eu vi algumas pessoas comentando também,
também, que parecia que ele não merecia estar lá. Não merecia. Mas não merecia, Diogo. Ele é um jogo legal, é um jogo que eu gostei dele, me diverti, mas ele é um jogo que tem... primeiro, ele tem muitos problemas, assim. Problemas não bug. Ele não é um jogo com bug. Mas ele é um jogo que ele... Decisões mesmo, decisões ruins, assim, você acha? É porque, assim, o Horizon Zero Dawn, quem jogou... E eu acho que até hoje eu ainda não conheci uma pessoa que concorda comigo assim, cara, a história do Zero Dawn, que é o Horizon 1, Sim. é de longe uma das coisas mais originais, diferentes e criativas que eu já vi em ficção científica. É realmente muito criativo e original. E isso é muito impactante, é muito bem contado, inclusive. Ó, eu só queria te lembrar que Transformers tinha feito antes, tá? E lançou esse trailer do Macaco Peludo que eu não parei de reclamar ainda, essa porra. Desde semana passada que eu tô reclamando. Você tá ouvindo isso? Ouve uma topilota da semana passada, você vai ver o Diogo reclamando disso. Mas, cara, é assim, ele fode muito a construção da história, é muito ruim o final dele, Ah, tá, que pena, cara. O jogo, ele é pior o gameplay. Cara, na minha opinião, o gameplay do 2 é pior, porque no gameplay do 1, eu precisava aprender com a minha querida Aloy diversas situações e funcionalidades de armas diferentes para que eu pudesse me transformar bom no combate. E o combate do jogo é inacreditavelmente divertido. Quando chegou no 2, eu tinha 1 milhão de opções de armas, mas a verdade é que eu zerei o jogo com um arco e flecha e uma lança, mais nada. Tá. E digo mais, a lança só pra dar um boost ali, porque dava pra zerar o jogo todo com arco e flecha. Então, pra mim, isso são quedas de qualidade. Ele ficou muito automático em certas situações, que talvez o primeiro fosse, mas eu não sentia, pelo menos, que ele era. Então, Rapidinho, já entrando no debate, por que tu acha que ele tava lá, então? Se era meio claro que tinha outras paradas. porque, assim, o Game Awards, cara... Herança do primeiro, será? Não, eu não acho que é herança, não, Diogo. Eu acho que o Game Awards, ele olha, em certos momentos, ele olha para produção, entendeu? Que é importante também de se olhar, de se entender, né, também. E aí é onde eu questiono, em certos momentos, essa escolha de melhor específica aqui. Porque eu gosto da comparação de melhor. Eu acho que ela faz sentido um ser melhor do que o outro. Mas essa escolha de melhor aqui é porque, assim, cara, é muito jogo pra julgar. Eu não sei qual é dessa banca julgadora, mas, assim, eles não vão jogar tudo, sabe? Tipo, não dá pra jogar tudo. Ninguém consegue jogar tudo. E aí, é óbvio que os jogos AAA de muito investimento, eles são os que nos chamam muita atenção durante o ano, sempre. A gente tá meio que tendo eles como ponto focal de lançamento. Eu entendo que tem gente que pode estar ouvindo que prefere a indústria indie, prefere ir pra outro lugar. Mas a verba de marketing, o ponto focal da atenção, ela tá geralmente nos AAAs, né? Uhum. E você tem indies que conseguem furar essa bolha de alguma forma. Por exemplo, o Tunic foi o indie que esse ano furou a bolha, e furou muito bem, entendeu? Ano passado, o jogo lá, o Death's Door, ele furou a bolha. Então, O do urubu, né? é do urubuzinho. Esse ano, o Stray... Corvo, desculpa, corvo. É, do corvinho. O urubu é o corvo brasileiro? Aqui no Brasil não tem corvo? Deve ser. Não, o urubu é um bicho nada a ver. Não, Beto, o caralho, burrão, desculpa. O urubu tem nada a ver com corvo. É um bicho completamente diferente. Não tem nada a ver. É porque assim, olha o Stray. O Stray... Muito legal a quantidade de prêmio que ele ganhou, né? Não, e assim, vamos aceitar que ele é um jogo independente, tá? Não vamos entrar nessa discussão beleza. sobre ele Beleza, ser um jogo independente com muito investimento. Vamos aceitar só. Ele furou o teto, mas tudo bem. Furou o teto de gás, mas tudo bem. É, tipo assim, cara, ele é um jogo que chamou muita atenção. O jogo do gatinho chamou atenção. Então eu acho que tem muito essa coisa. Então eu acho que assim, olhar o Horizon Forbidden West é meio que falar assim, o calendário de AAAs, ele se destaca no ano de 2022. Mas eu, particularmente, não acho que ele merece estar aqui. Porque assim, eu entendo o que você falou, mas ao mesmo tempo eu não consegui botar nenhum jogo no lugar dele ali naquela hora. E obviamente eu não joguei nem 50% dos jogos que estavam ali. Eu devo ter jogado, sei lá, 5%, 10% dos jogos que foram anunciados. Mas, cara, a sensação que eu tenho é que existem jogos que são tão grandes e tem um design tão grande, é essa porra da produção que você falou, né? Que eles merecem estar lá, sabe? Eu não sei se é isso, mas com o Horizon Forbidden West, pra mim ficou um pouco dessa sensação. Porque a maioria das pessoas que eu vi criticou ele estar lá. Mas ninguém me falou no jogo, não, eu poria tal jogo. O que tu poria no lugar dele? Eu poria Triangle Strategy. Pronto, falei pra você. Triangle Strategy é um RPG... Como melhor do ano? Eu poria... Opa! Mas ele não é um jogo de questão de produção, de grupo, de quantidade de pessoas envolvidas e o caralho menor? Não, Triangle Strategy é Nintendo, parceiro. É exclusivo da Nintendo, entendeu? É porque quando você olha, ele é um jogo que... Ele é aquele conceito do pixel 3D, né? Pixel que gira e tal, aquela coisa bonita. Cara, o Triangle Strategy é um puta jogo legal pra caralho, o jogo. Eu, particularmente,
particularmente, eu colocaria ele lá. A Nintendo, cara, a Nintendo é sobre diversão e qualidade. Ela se atém a certas coisas. E esse modelo de pixel, assim, eu acho que ele se destacou no Octopath Traveler e impactou muita gente. Porra, nossa senhora, o Octopath Traveler era maravilhoso. O Triangle Strategy é desse jeito, entendeu? E ele é um jogo, puta, ele é muito foda. Então, eu botaria ele. Só que a gente esquece que esse ano tem Triple A's. Mas o Triangle Strategy, ele entra na janela da premiação desse ano, porque eu lembro, você fala desse jogo há mó tempão. Ele tava. Ele, inclusive, concorreu esse ano. Entendeu? Tá. Então, mas eu acho que ele é melhor do que o Forbidden West, né? O Forbidden West. Mas é assim, existem lançamentos esse ano, Diogo, que são Triple A's, mas aí se a gente pegar em comparação, por isso que eu falo que eu acho que o Triple A tem o foco e isso é que define que ele tá ali. Esse ano saiu Dying Light 2, Diogo. É isso, tá aí, ó. Te falei que você nem lembra que saiu esse ano. Não, mas não lembro porque o jogo não emplacou pra mim, assim, sabe? Então, como? É a mesma ponto pra tudo, o Forbidden West. Aí é o que eu tô te falando. O Forbidden West, apesar de eu achar que ele não merecia estar ali, se a gente pegar os lançamentos do ano, que são os Triple A's que eu tô falando, aí ele se destaca ali. Esse ano saiu Tiny Tina's Wonderland, que é um jogo fraco também, cá pra nós. Não acho que merecia estar lá não, assim. Exato. Então, assim, se a gente pegar, a gente teve lançamentos Triple A's esse ano, mas se a gente pegá-los e analisar eles ponto a ponto, você vai falar, bom, entendendo que a indústria Triple A tem uma janela muito maior para as pessoas enxergarem ela, você vai acabar falando assim, acho que faz sentido ele tá aqui. Então eu acho que é por isso que ele tá aí. Mas, na minha opinião, ele não merecia estar aí de jeito nenhum, sabe? Eu vou te falar uma parada que eu fiquei com pena ali, porque eu entendo que a The Game Awards é uma competição, né? É um campeonato, é um festival baseado em cima dessa disputa aí, mas ela, ao mesmo tempo, ela tem um peso ali de homenagear coisas, né? Pessoas, a indústria e tudo mais. E dar uma lambida no saco, né? Também tem essa função aí. Claro, mas é sobre isso. Homenagear pessoas é lamber as genitálias dela, de certa forma. Você pode homenagear uma pessoa, botando uma pessoa no palco e falando, você é super importante pra indústria e tal, não sei o quê. Outra coisa é assim, pô, Nintendo, tu é sempre uma boa financiadora do evento, então eu vou te dar um valor legal. É isso, sabe qual é? Porra. Ou você pode botar o Al Pacino também, dizendo que ele não joga videogame, mas ele acompanhou os filhos e as filhas dele jogando. O Al Pacino, sabe o que é o Al Pacino no palco? Sabe o que é o Al Pacino no palco? O Al Pacino no palco é aquela coisa que nós nerds, e o Geoff Keighley é um nerd millennial tipo a gente. Nós nerds millennials vamos morrer com esse sentimento dentro da gente, que é assim, a gente ama videogame num nível que é uma das coisas que a gente mais ama, é um dos maiores hobbies que a gente tem desde que a gente se entende por gente. E aí, como a gente foi criança numa época em que videogame era coisa de criança, a gente precisa justificar que o videogame não é mais coisa de criança. Aí você bota um Al Pacino e você fala assim, olha, tem um ator de cinema oscarizado falando no evento de videogame. Isso dá valor pro meu amor ao videogame. Não precisa botar esse cara. Eu não preciso dele. Eu prefiro a Ana Maria Braga que joga de verdade do que o Al Pacino, porque ela é um de nós. Mas, eu concordo com o que você tá falando e eu tô trazendo o Al Pacino aqui por causa do tiro no pé que foi dado em cima disso, porque ele foi colocado ali pra validar os adultos jogando e falou que ele não joga porque é coisa de criança. Achei ofensivo. Quero mais. Não, é muito... Tem umas coisas muito zoadas. A proposta é pegarmos o evento desse ano. Principalmente a disputa grande, né? A grande disputa, na real, pro melhor jogo do ano. A grande disputa. Dois que são, pra mim, os dois dos melhores jogos que, além de eu já ter jogado na minha vida, pra mim, são dois dos melhores jogos já feitos na história dos videogames. Ponto. E aí, eu te pergunto, Diogo, o que faz um jogo melhor do que o outro? Vamos ser objetivo, o que faz Elden Ring melhor do que Ragnarok? Mas é isso que é, não é? É isso que é. Agora é isso. É muito louco isso que tu falou, né? Porque Ragnarok, pra mim, foi um jogo que me impactou mais, um jogo mais importante, mas eu consigo dizer que o Elden Ring é um jogo melhor do que Ragnarok, cara. Caralho. Pois é. Esse The Game Awards foi, pra mim, muito, muito diferente, cara, porque eu aceitaria qualquer um dos dois como o melhor jogo do ano. Eu tava com essa vibe, eu tava nessa expectativa de, cara, o Elden Ring é um puta jogo e o Ragnarok é um puta jogo. Mas o meu coração, ele tava torcendo pro Ragnarok. Eu tinha escolhido o Ragnarok como a minha escola de samba, sabe qual é? Se você perguntar pro meu coração, o meu coração diria, o melhor jogo é o Ragnarok. Mas se você perguntar pro meu cérebro, o meu cérebro diria, o melhor jogo é o Elden Ring. E eu acreditei no meu cérebro, sabe qual é? Justo. Eu não consegui fazer isso porque existe uma parte técnica dentro dessa disputa, lembrando, apesar de eu achar que os dois são merecedores de serem vencedores, né? Como o Elden Ring foi. Mas existe uma parte que me conduz de maneira muito mais
intensa e imersiva dentro do jogo, né, dentro da história do jogo, que o Elden Ring faz de uma maneira diferente e de uma maneira mais difícil de me puxar, né? O God of War Ragnarok, ele é uma história contada. Você tá acompanhando a história, um conto, um livro, uma aventura de um cara e seu filho, de um cara indo, sabe? É isso, uma jornada de um semideus ali na parada. O Elden Ring, você tá acompanhando uma parada que se você não escolher ativamente se debruçar na história, ela passa, sabe qual é? O Ragnarok, o apelo pra você ficar preso com a história e você sofrer com os personagens é muito mais eficiente, pra mim, do que o Elden Ring. E isso é um grande diferencial na hora de eu escolher alguma coisa. Você costuma escolher coisas que você tá envolvido emocionalmente. Então, aí que eu acho que é o seguinte. Primeiro que eu vejo que envolvimento emocional, ele não somente é pela história que tá sendo contada. Concordo pra caralho. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que, assim, o Elden Ring, primeiro que, assim, ele tem um estilo de contar história que eu sou um dos grandes defensores, que eu acho que a franquia Souls, ela conta a história de uma forma que é através do environmental storytelling, que é através da descoberta do jogador. Existe todo um metagame, que é um game também, que são... Quem joga Souls em geral, quem vive Souls em geral, sabe que é muito divertido você esperar o VATVidya lançar o vídeo com o que aquilo quer dizer. Tá. É muito divertido você entrar num fórum e ver. Existe um jogo aí também de montar essa história. Isso já acho muito legal. Dentro do jogo, existe na história... Mas isso você tá forçando um pouco também. Não tô falando que não é, tá? Mas eu tô colocando aí, você tá dando uma forçada pra validar a sua paixão pela parada. Não tô. Porque quem joga todos os Souls e tem a cultura dos Souls, é uma parada de jogo. Hoje em dia, é uma parada, tipo assim... Faz parte, eu entendo. Ao mesmo tempo em que Elden Ring sai, lança, são milhões de cópias vendidas, o VATVidya, ele lança um vídeo e tem milhões de visualizações imediatas. Virou uma parada, os fóruns e toda essa cultura. Beto, eu entendo isso. Eu entendo e eu acho válido pra galera que é fã. Mas agora imagina o seguinte, imagina Resgate do Soldado Ryan, tá? Lembra do filme, Resgate do Soldado Ryan. Basicamente, o Resgate do Soldado Ryan começa com um soldado num navio de transporte descendo em Omaha Beach, indo pra guerra. Se você desceu na Terra agora e você assistiu o filme, é meio bizarro. Porque você não sabe que guerra é essa, por que ele tá indo lutar. Você não faz sentido de tudo que envolve a motivação daquele personagem pra ir lutar. É um cara que tá indo lutar, é uma parada de ação pura e babaca. Agora, o contexto da Segunda Guerra Mundial é amplamente de conhecimento popular. Todo mundo sabe quando o soldado tá com aquela roupinha, ele está indo para a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial é um bagulho tão grande que ela não precisa ser explicada mais. Tipo o Senhor dos Anéis, que tem a Galadriel contando as guerras dos Campos Verdes e o caralho antes de começar o filme. O Soldado Ryan não precisa, porque a gente já conhece. Agora, quando você pega o Elden Ring e você tá falando com o público hardcore, beleza, isso é válido. Agora, pra quem não é do local, você precisa dar alguma coisa a mais, eu acho. Então, mas aí eu discordo de você, porque eu acho que não é porque uma coisa sempre foi assim que você não pode subvertê-la, e chega a ser um pouco genial você falar assim, pô, vou provocar e buscar um outro caminho de se contar a história. Se existem pessoas que, como você, falam assim, pô, cara, eu não gosto da história contada assim. Tudo bem. Isso pode ser porque você é limitado. Mas é um problema mental teu. Isso pode ser porque você simplesmente não tem interesse. Não. Foi uma pontada? Você sentiu uma dor aqui no lado, no fígado? Não, é porque assim, pode ser, cara, porque você não tem interesse. Pode ser porque você não tem interesse. Não, mas você tá certo, né? Eu brinquei, mas você tá certo com a minha limitação. Eu tenho muito mais dificuldade de acompanhar uma história assim, porque eu preciso me dedicar ativamente pra ficar por dentro dessa história. Então, pra mim, é mais difícil de acompanhar. E às vezes você só fala assim, não tenho interesse. E tá tudo bem você não ter interesse. Aí você pode ser a pessoa que rejeita, falar assim, é ruim porque é uma parada que não se conecta comigo, que é besteira. Ou você pode falar assim, cara, eu não me conecto com isso, eu não vou conseguir entender qual é o lance de vocês que amam essa porra, mas tá tudo bem, é um jeito de... Agora, eu não posso negar que é um dos jogos com a narrativa mais emergente que eu já vi. É um jogo que cada pessoa tem a sua história, é um jogo que ele dá na sua mão, e o Elden Ring, ele eleva isso num nível muito alto, ele dá na sua mão possibilidades através de builds, através de armas, através de combinações. Isso é legal pra caralho. É assim, quase infinitas, cara. Se você é que nem eu, que sou um cara que gosto muito do que eu acho que é a genialidade do Souls, que é padrão, entender o padrão deste inimigo, ler a repetição, fazer aqui, e aí tem um novo inimigo, novo padrão, nova repetição, faz aqui, aí você vai montando um gameplay, videogame é sobre padrão, né? Exato. Você vai sendo melhor. Então, assim, só que o volume de coisas que ele te dá, aí aliado a coisas que pra mim, são importantíssimas na experiência de videogame, mas
são secundárias no desenvolvimento de um jogo. Aliado a um gráfico, porque o Elden Ring é lindo. Ele não é o gráfico do Ragnarok. Ele é maravilhoso, entendeu? Aliado a um gráfico sensacional, aliado a uma história, um lore que é muito curioso. E quando você tem a coisa do Souls, você fala, eu sei que essa espada não está cravada neste exato momento, nesse lugar aqui à toa. Tem um porquê dela estar aqui. E se eu observar o cenário, eu vou fazer uma conexão. As sidequests do Elden Ring, cara, se você parar pra pensar, elas são completamente diferentes. Elden Ring não bota um ponto no mapa te dizendo onde você vai. Aí você encontra uma pessoa, ela fala assim, eu me perdi do meu pai, eu tenho tanta saudade dele, sei lá, tô dando um exemplo, tá? E é isso. Aí você vai embora. Não, peraí, mas isso não é inovação. O WoW fazia isso no começo e a galera, não tem um lugar, não consigo chegar e mudaram. Exato. Mas o Elden Ring bancou. O WoW mudou, entendeu? Então, aí, porra, daqui a 30 horas você chega no alto de uma torre e o cara fala, porra, tô preso aqui por causa dos monstros e tava andando com a minha filha. E você fala, é o pai da menina. Essa parte é maneira pra caralho. E aí, depois de 60 horas, você fala assim, puta, voltei pra menina. E aí, quando você chega lá, a menina morreu. Aí você fala, caralho, vai tomar no cu, né? Vai tomar no cu. Sabe, tipo... Mini spoiler, mas essa parte é chocante pra caralho. Assim. É isso. Eu fiquei olhando pro lugar, assim. Caralho, e agora? E assim, me perdoe, mas o game design do Souls ainda é imbatível. E digo mais, o Souls, pode ter certeza, e não sou eu que estou falando, é o diretor de God of War. É uma das grandes influências de God of War, tá ligado? O Souls jogo mudou a indústria dos videogames. Então assim, quando eu vejo um Elden Ring, e eu não tô falando aqui, não virou uma pregação sobre Souls é incrível, mas o que eu tô falando é o seguinte, Souls é incrível. E aí quando você tem o maior jogo de Souls já feito, né? Você fala, cara, os caras foram pra outro patamar sem perder a essência. Eu acho que eu entendi a distinção entre a parte técnica e a parte emocional que você tá colocando, mas antes eu queria só entrar rapidinho nessa questão que você falou dos diretores, né? E eu queria deixar aqui um parabéns. Parabéns para o tradutor que estava auxiliando ali o diretor de Elden Ring. Porque se tem um cara que é um cuzão, o que eu entendi que é um cuzão a pessoa que faz isso, é o diretor de Elden Ring. O cara chegava, metia um discurso de 15 minutos, olhava pro tradutor e falava, explica aí o que eu acabei de falar. Puta que pariu, que filha da puta. Meu irmão, Beto, o tradutor, ele ficava, dava 3 minutos do cara falando, ele ficava olhando pro maluco e falou, cara, já esqueci muita coisa aqui. Já esqueci muita parada, não tá dando tempo. E aí ele chegava ali e agradeceu. E ele inventava, pirulava, parada, isso aqui. Caralho, parabéns aqui, fica aqui do MRG, o reconhecimento pelo um trabalho bem feito e esforçado seu, senhor tradutor, porque puta que pariu, a gente viu na sua cara o sofrimento que foi você traduzir aquele discurso que o cara fazia sem te dar espaço. Puta merda. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Beleza. Dito isso, cara, realmente eu acho que eu entendi essa questão que você falou da parte técnica, né? E agora eu tô indo talvez com menos amor, apesar de eu achar que o amor tem que ficar sempre, tá? Mas eu entendo, e aí você vai me pontuando aqui se eu tiver errado, se estiver no caminho que não tá muito certo. Mas Elden Ring, dentro do seu game design, ele é muito mais jogo, acho que talvez eu tome mais porrada por causa disso, do que God of War Ragnarok. No sentido de que a bíblia de game design dele provavelmente tinha muito mais páginas do que a bíblia de game design do God of War. A rejogabilidade de Elden Ring, ela é muito maior do que a rejogabilidade de God of War. Sim. As possibilidades de Elden Ring, elas são muito maiores do que as possibilidades de God of War. Não que God of War não tenha, é que comparando um com o outro, isso é um fato. Até porque, acho que uma das grandes mudanças pra gente em God of War, nessa nova etapa, né, desde o anterior, 2018, né? 2018. Foi trazer esse lado meio RPG, trazer esse lado meio que dá a sua personalizada nesse personagem que a gente sempre definiu pra você. Então você agora, de alguma forma, não é 100%, né, mas você personalizava de acordo com o seu gosto, com o seu gameplay e influenciado por Souls, como você mesmo colocou, você personalizava ele de alguma maneira. Só que, realmente, cara, o grande ponto alto pra mim de God of War Ragnarok, beleza, ele tem um gameplay ok, puta, impecável, eu não critico o gameplay, a gente já fez até um review do jogo, eu não tenho críticas com relação às coisas que aconteciam, mas o grande ponto ali foi o apego que você desenvolveu emocional ao personagem, que te conduzia com uma beleza dentro daquela história e que fazia você se importar como se fosse um familiar seu, tá ligado?
se você gostar da tua família. Agora, o Elden Ring, pra mim, você quebrou um pouco o que eu tinha na cabeça, porque eu tava falando que, o apego é importante, você precisa ficar, né, se envolver com o personagem pra você se importar emocionalmente, parar. E eu falei, cara, olha que coisa incrível, porque eu não me importava em nada com o personagem, eu não sei nem o nome dele, não sei nem quem é aquele cara, e eu me diverti pra caralho com ele. E a minha diversão, ela estava totalmente ligada ao game design. Ou seja, como história, o Ragnarok é infinitamente superior pra mim, mas como jogo... Sim, total. Como jogo... Exato, mas é isso que eu tô falando, entendeu? E assim, também, eu acho que a gente não pode cair na armadilha de achar que a complexidade faz um jogo ser melhor do que o outro. Porque, assim, você tava falando nisso e eu tava pensando assim, poxa, quais seriam os outros jogos que pra mim eu conseguiria botar numa conversa com Elden Ring? Aí, todos eles... que rapidamente me vieram à cabeça foram jogos com complexidades muito grandes e muito geniais. Então, assim, eu falei assim, poxa, quais jogos eu colocaria? Na lata me vem o Zelda Breath of the Wild, que pra mim é um dos melhores jogos já feitos na história. E aí eu falei assim, cara, mas o Zelda Breath of the Wild, ele tem um quê de abertão, ele tem um quê do RPG, da descoberta, dos desafios, das coisas e tal. Nem é tão quanto o Elden Ring, porque eu acho que o Elden Ring é muito complexo assim e tal. Aí falei outro, Red Dead Redemption 2. Porra, pra mim aquilo ali é uma aula de videogame em todos os sentidos, sabe? E o Red Dead Redemption, ele traz uma história que você acompanha o Arthur Morgan, que você... É muito mais... não é o environmental tanto assim, até tem também, mas é muito de leve. Mas eu acho que são patamares que disputam, sabe? Mas deixa eu aproveitar então esse momento. Você iria Elden Ring ou Red Dead Redemption 2? Qual que você botaria ali o seu voto? Você sendo da academia dos games? Eu precisaria de um tempo pra pensar. Mas eu queria botar um terceiro, que aí foi onde eu acho que é possível haver uma discussão sobre esse jogo estar no patamar desses e disputar com esses, mas em nível de complexidade ele é muito menor, que é o The Witness. O The Witness... sim. É um jogo de puzzle, né? É um jogo de puzzle, mas ele é genial. Ele é, assim, é um nível de você falar de videogame que você pode discutir se ele é melhor do que esses ou não. Não sei se a gente vai chegar à conclusão que é. E eu acho que tem uma parada que você tá legislando em causa própria, porque ele tem uma história contada desse jeito que você gosta, né? Essa história que tá ali escondida dentro do cenário, né? Dentro da parada, não é uma coisa que é entregue pra você de cara. Cara, então, é porque assim, Diogo, só um que eu esqueci aqui, Skyrim, não podemos esquecer de Skyrim, tem que entrar nessa lista. Pois é. Cara, é muito louco isso, porque assim, é o que eu te falei, sabe? Eu acho o God of War Ragnarok o jogo melhor. O meu coração eu gostei mais de God of War Ragnarok do que Elden Ring. Pra mim é um fato. Assim como, quando a gente fez o episódio aqui falando de God of War Ragnarok, eu falei assim, pra mim, ele é tipo Last of Us 2, sabe qual é? Last of Us 2, pra mim, é também um dos melhores jogos que eu joguei na vida, cara. Legal, pretendo jogar. Mas eu não acho que são jogos que, se eu fizesse uma comparação de qual foi melhor jogo, isentando que, a minha opinião, eu não sou o personagem principal do mundo, que a minha bolha, ela não define o que o mundo gosta ou não gosta. Então eu tenho que ter essa visão um pouco de fora pra poder opinar e julgar sobre isso. Tem mesmo, Beto. Assim, eu entendo que tecnicamente, a gente pode elencar ali, realmente, e falar, tecnicamente o Elden Ring é um jogo superior ao God of War. Mas, sei lá, eu acho muito difícil o crítico retirar da sua avaliação o lado passional, sendo que uma obra de arte é sobre isso. Sim. Saca? Tudo bem. Não, mas eu acho justo. E é por isso que quando você ouve a opinião de um crítico, você está buscando uma opinião de uma pessoa. Quando alguém vem aqui no MRG, ela chega, eu acho que uma das coisas é assim, ela vai falar assim, cara, são 3 pessoas muito diferentes. São 3 pessoas com opiniões muito diferentes. Então, ali, quando nós entramos em uníssono e concordamos com alguma coisa, são 3 motivos diferentes que levam a essa mesma conclusão, entendeu? Eu tenho absoluta certeza que se o Afonso estivesse aqui do nosso lado, ele estaria muito indignado nessa conversa de eu falar também de um Souls assim, porque não toca ele de forma nenhuma. Eu sei que ele reconhece certos valores. E compreensivelmente, né? Lógico que é compreensível, é a opinião dele, mas eu sei que ele reconhece certos valores dentro do Elden Ring que pra mim são valores muito menores de importância do jogo, mas pra ele esses valores são maiores. Então, pra ele,
hoje é um absurdo eu comparar Elden Ring com Red Dead Redemption. Pra mim, essa comparação é muito justa e é mais um jogo que talvez o meu coração goste mais de Red Dead. Mas eu acho que Elden Ring é um jogo melhor do que Red Dead. Então, talvez. Não tô afirmando. Caralho, calma. Não sai correndo. Não tô afirmando. Tu jogou a porra da bomba de cocô e saiu correndo. Bomba de cocô não, porque não tô falando que a tua opinião é uma merda, mas tu explodiu uma parada ali e saiu correndo e a galera viu tu correndo e tá tipo, caralho, o que a gente faz? Né? Não, mas eu tô dando um passo pra trás falando assim, não tô afirmando, que eu realmente preciso pensar nisso. Porque, caralho, calma aí, Beto. Porra, a gente vai ser cancelado aí, sem saber direito. Eu preciso pensar nessa opinião. Mas enfim, eu acho que esse é o lance. E eu acho que, cara, uma das coisas mais legais, assim, que tem é quando você junta amigos que gostam de videogame e estão tomando um chopp e em algum momento entra na mesa. Isso acontece bastante com alguns amigos meus que gostam de videogame. Em algum momento a gente tá sempre se perguntando, vamos lá, eu top 5 de melhores jogos da vida. Porque é difícil fazer isso. Não, é difícil e eu acho que é pessoal. Porque você tá falando qual é o seu top 5. E o seu top 5... Mas é legal ouvir, porque o seu top 5 ele vai ser diferente do meu. E ele vai mostrar a sua opinião, o que te conecta, entendeu? Total. Meu ponto aqui, cara, não é que eu discorde do Elden Ring. Eu já deixei claro que eu concordo. Tanto o God of War quanto o Elden Ring, eles merecem o título de melhor jogo do ano. Só que por motivos diferentes, como a gente mesmo colocou. Sim, total. Quando eu elenco o Elden Ring como o melhor jogo do ano, eu tô analisando tecnicamente um produto. E estou falando, esse produto, tecnicamente, matematicamente, é superior ao outro produto. A minha escolha, ela é emocional porque o God of War, ele me toca como ser humano muito mais profundamente do que o Elden Ring. Tanto em diversão, tanto em envolvimento com o personagem, em narrativa, em história, em vários sentidos. Apesar de eu reconhecer a superioridade. Então, existe um paradoxo da competição, né, desses festivais como o Oscar, ou qualquer porra que você compete com obras que são meio subjetivas, de certa maneira, porque você tem que definir qual é o melhor sem colocar, de certa forma, o seu lado emocional envolvido, mas você tem que entender que é o melhor para a indústria, de certa maneira. E o Elden Ring, ele é melhor para a indústria, eu acho. Ele tá valorizando a indústria, não a sua escolha, eu acho. Eu acho que tem uma coisa que é assim, se a gente pensar aqui rapidinho e falar assim, qual desses dois aqui eu gostaria de ver um filme? Qual desses dois eu gostaria de ver uma série? Qual desses dois eu gostaria de ler um livro? Eu acho que o Ragnarok, ele entra na decisão de todos esses quesitos de uma forma muito fácil. Mas quando a gente fala qual dos dois é o melhor jogo, são outros valores que nos carregam para essa opinião. Total. E assim, novamente, valores que diferenciam de pessoa para pessoa. Por isso que existe uma bancada de críticos e por isso que existe um voto popular. Cara, Beto, eu vou te dizer aqui e vou afirmar, de certa maneira, uma parada. Se você ouvinte tá ouvindo e discordar, tudo bem. Você tem o direito a estar errado, como diz o Zinobre, mas eu acho que não tem nem como você discordar muito da superioridade técnica de Elden Ring. Elden Ring, ele é um jogo, tecnicamente, em seu game design... Game design. Superior. No seu game design, é superior, tá? Tecnicamente. Vamos tirar o emocional. Não, e assim, vamos saber separar. Porque quando a gente fala tecnicamente, a gente tá falando do game design, que pra mim é o core, né? Todo jogo começa no design de jogo. E design de jogo não é level design. Entendo que existe uma diferença de game design para level design. E assim, porque tecnicamente falando, eu vou só questionar um pouquinho, porque assim, jogo, fazer aqueles movimentos, fazer aquela câmera em plano sequência, fazer a relação daqueles atores se transformarem naqueles personagens e interagirem com um lobo gigante e a câmera acompanhar isso tudo e você dar na mão do jogador e depois você retirar da mão do jogador, tecnicamente, a execução do God of War pra mim ela é brilhante. Total. Eu não tô discordando. É que tá, o fato de eu colocar que tecnicamente o Elden Ring é superior, eu não estou, por mais paradoxal seja, diminuindo o God of War. Sim, né? A gente tá numa disputa aqui entre as duas melhores coisas do ano, brother. Quiçá do videogame. Eu acho que é exagero isso, mas, sabe, são dois grandes jogos. Eu não acho não. Eu acho que a gente tá falando em 30 anos de indústria, um pouquinho mais. É. A gente tá fácil falando aí dois que estariam entre os 20 e 30 melhores jogos da história, sabe? Tipo... A dificuldade, ela vem nesse ponto, cara, porque o God of War, ele não foi feito pra ser tecnicamente superior como o Elden Ring foi. Desde o Souls, ele é criado pra ser tecnicamente superior como jogo. O Elden Ring, ele quer ser uma obra que te carrega pra algum lugar. Ele quer te levar junto da história desses personagens, sabe qual é? É óbvio que a perfeição de toda a parte técnica que eles estão desenvolvendo e que eles estão te entregando é nítida. Tudo que eles fazem em God of War Ragnarok é muito bem feito. Altíssima qualidade, disputa com qualquer parada individualmente. Não é à toa que ele ganhou uma série de prêmios nessa disputa de outras categorias que analisam esses quesitos individuais. Mas como quesito da obra, como uma coisa toda, tecnicamente, o Elden Ring é superior. Agora,
o paradoxo dessa avaliação tá aí. É muito difícil pra mim porque eu não posso avaliar alguma coisa que foi feita para te transportar uma mensagem pra que você sinta uma emoção. Eu não posso avaliar essa porra sem considerar essa emoção que eu senti. Porque eu tô desvalorizando o bagulho, sacolé? Não, eu não acho que tá desvalorizando. Acho que você não quer. Eu acho que tá, Beto. Eu acho que você não quer que o sentimento do seu coração não seja o personagem principal da história. Não, pô, não acho que... Eu acho. É porque, assim, pra mim, esse resumo é muito básico. Novamente, vou deixar claro. Pra mim, o God of War Ragnarok, eu gostei mais. É um jogo que me tocou mais. É um jogo que vai ficar muito mais tempo na minha memória. E é um jogo que, quando me perguntarem qual você prefere, eu prefiro o God of War Ragnarok. Agora, você veio falando disso, eu acho que o Elden Ring é a maior consolidação de um jogo que virou um gênero, velho. Há muito tempo a gente não viu um jogo ser tão copiado no bom sentido. É verdade. Influenciar tanto a indústria a ponto de virar um gênero. Ele é o Souls-like. É tipo aquilo que a gente tava falando do Kevin Feige na Marvel. Sim. O cara é tão pica que o cara virou um cargo, né? Quem é o Kevin Feige da DC? Esse cara é pica, doidão. Ele mudou a indústria do cinema, né? Exato. E quando você fala que o jogo vira um gênero, velho, cara... É incrível. Isso é muito gigante. E quando você fala que o Elden Ring é a culminação desse gênero, ele é o melhor jogo do gênero, sem sombra de dúvidas, sacou? Eu acho que sempre existiu a discussão qual é o melhor Souls. Eu sou Bloodborne, tem gente que é Dark Souls 1, tem não sei o que, Sekiro aí e tal. Agora, o Elden Ring, ele é melhor do que todos os outros, isso é um fato. Tá. Então eu acho que assim, quando a gente olha, a gente consegue colocar, mas não é uma discussão fácil, nem uma discussão definitiva. Porém, Didi Braguinha, para fechar, eu não posso deixar de te perguntar quais são os 5 melhores jogos da sua vida. Agora, neste momento. Caralho, que pergunta de babaca, hein? Não, isso é uma pergunta escrota. Você, porra, da vida? Caralho, da vida. Beto, não. Se você tivesse falar agora, não, fala agora. A gente sabe que isso é mutável, né? Beto, olha só, eu preciso ter algum crédito nessa porra. No último episódio que a gente falou de Game Awards, exatamente 1 ano atrás, mais ou menos, eu elegi o... Caralho, eu me arrependo tanto disso. Eu disse que o Left 4 Blood foi o meu melhor jogo do ano de 2021. Que merda, hein? Deixa eu contar uma coisa pra vocês que estão nos ouvindo aqui. Todo ano, pelo menos umas 4, 5 vezes por ano, ou antes de uma reunião, ou antes de uma gravação, ou em algum momento que a gente tá trocando a ideia, eu e o Diogo, a gente fala sobre jogos vindouros, do que vão sair. A gente tá sempre acompanhando, né, os trailers, os lançamentos, essas coisas a gente gosta. E todo ano tem pelo menos uns 3, 4 jogos que eu falo pro Diogo assim, não vai, cara, não vai. Todo ano isso acontece. Aqui, rápido, eu me lembro aquele jogo que é o jogo do Homem de Ferro da EA lá. O jogo ficou muito empolgado, que é o das armaduras. Caralho. Porra, eu vou te falar que é um dos piores jogos já feitos pra mim e eu tava muito empolgado. Então, aí eu assim, Diogo, não vai, Diogo. Tô vendo de longe, dá pra ver, Diogo, não vai. Pá, Back 4 Blood. Diogo, não vai. Mas é Left 4 Dead. Não vai, Diogo. Fica tranquilo. Não vai rolar. Pá! Esse é o momento do Beto, eu te avisei. É só pra vocês saberem o que está acontecendo agora, galera. Só que o momento eu te avisei, ele é muito constante. Muito constante. Entendeu? E é isso. E esse é o Didi Braguinha. Por isso que a gente gosta. Mas eu quero que você fale agora. Olha, eu não vou cometer o mesmo erro, porque eu vou aprender. Finalmente, depois dos 40, eu vou aprender com os meus erros, tá? E eu não vou errá-los novamente, pelo menos por um breve período de tempo. E eu vou inverter esta parede, eu vou te dizer qual o jogo vindouro que eu estou mais esperando para os próximos tempos, que foi o jogo mostrado, acho que ano passado, que esse ano teve pouca coisa, o jogo do Wolverine, Beto. Eles não estão me entregando nada do jogo do Wolverine. Já. E eu estou alucinado com essa porra. Já rolou. Então senta aí e espera, Cláudia, porque vai atrasar, tá? Então... Porra, é sério? Fica na moral. E aí, assim, vai ficar você sentado esperando o Wolverine e eu sentado esperando o Elder Scrolls 6, que foi anunciado há 4 anos atrás com um título. Tudo que eu tenho do Elder Scrolls 6, jogo, é um título. No mínimo, você tem um trailer. Eu tenho um título. É verdade, tá ligado? É verdade. Então vamos dar as mãos que nem 2 otários e ficar esperando um jogo que vai sair em 2030. Justo. Pelo menos. Enquanto isso a gente bebe. pra apaziguar a alma.